Vamos lá, continuar no nosso exercício 29, que diz o seguinte, né? O preço de custo de uma peça hidráulica é de R$330, tá? E a porcentagem de lucro, né, sobre o preço de vendas é de 25%. Então, tá lá, determina. Letra A, o preço de vendas dessa peça, tá? Que é o nosso PV, né? Então, eu tenho o que lá? O nosso preço de custo, que é 330, né? E a gente sabe que a relação entre o lucro e o preço de vendas, né, é de 25%. Ou seja, o nosso lucro, né, é de 0,25 vezes o nosso preço de venda. Perfeito? Então, a gente substitui, né, o nosso L da fórmula aqui pelo 0,25 vezes o PV, tá? E o PV menos o preço de custo, que é 330, certo? Então, eu coloquei tudo que é preço de vendas para um lado, tudo que é preço de custo para o outro, ok? Então, eu acabei obtendo lá um PV menos 0,25 PV, que vai dar o quê? 0,75, certo? Porque 1 PV menos 0,25 PV vai ficar com 0,75, certo? Então, fazendo essa divisão aí, eu cheguei a uma conclusão do quê? Que o meu preço de vendas é de R$440, ok? Aí a letra B diz o seguinte, a porcentagem de lucro sobre o preço de venda, de custo, desculpa, né? A porcentagem de lucro sobre o preço de custo. Então, eu sei lá que o meu lucro, né, que eu já havia feito aqui a relação, ela é de quê, né? É de 0,25 do meu preço de venda, certo? O preço de vendas eu já havia calculado aqui também, que eu sei que é 440, então eu só substituir, né, o PV ali, esse PV aqui, por 440. Então, acabei lá fazendo lá, ó, igual a 0,25 vezes 440, que deu o quê? Um L de R$110, ok? Então, eu tenho um lucro de R$110 aí, certo? Então, eu colocando aqui, né, fazendo a relação, né, que ele pediu do lucro pelo preço de custo, então eu vou ter lá os 110 dividido pelo quê? Pelos 330, certo? Que vai dar o quê? 0,33333333. A gente multiplicando isso daí por 100, então eu vou ter lá, né, minha relação aproximada lá de 33,33%, ok? Vamos lá para o exercício número 30, né? Que diz o seguinte, um liquidificador é vendido por R$60, tá? Gerando um prejuízo de 15% sobre o preço de custo, tá? Qual é o preço de custo desse liquidificador? Então, a gente já tem o nosso preço de venda que é R$60, a gente sabe que a porcentagem, né, da relação do prejuízo com o preço de custo é de 15%, né? Ou seja, né, o nosso prejuízo, né, vai ser igual ao quê? A 0,15 vezes nosso preço de custo, certo? Então, ele está perguntando aqui, qual é o nosso preço de custo? Então, a gente sabe, né, que o prejuízo é um lucro negativo, né, que é daquela formulinha, né, quando essa subtração, né, de preço de vendas pelo preço de custo dá um número negativo. Então, a gente vai colocar ele como negativo aqui, ó, que nem eu coloquei aqui, ó, menos 0,15 vezes PC, ok? Igual a quem? A 60 menos PC. Então, eu peguei esse 0,15 aqui, passei para o outro lado somando, certo? Aqui, ó, né? Então, ficamos lá, então, com o que, né? Que o nosso PC ficou, então, o que? A 0,85 PC, tá? Aí, a gente isola o PC e faz a divisão aqui, ok? E a gente consegue concluir, então, o que, né? Que o nosso preço de custo, né? O preço que sai esse liquidificador, né? O custo que a gente paga por ele, né? Para poder ser revendido é de R$70,59, ok? Vamos para o 31, que diz o seguinte: Fábio vendeu um rádio e um relógio, tá? Por R$150 cada um, ok? Considerando o valor de compra de cada objeto, ele obteve, tá? Um prejuízo de 25% na venda do rádio, tá? E um lucro de 25% na venda do relógio, tá? Então a letrada está pedindo o seguinte:
calcule o preço de compra do rádio e o preço de compra do relógio, tá? Então, eu separei aqui, tá? Em duas partes, ok? O do rádio, tá? Então, eu fiz lá aqui a relação, ó, tá? O prejuízo, né, do rádio, né, que acabou ficando de 0,25 vezes o meu preço de custo, certo? Então, eu só, como é prejuízo, substituí lá na fórmula com sinal negativo, certo? Então, fiquei lá, então, com o quê? PC, né, o meu preço de custo, menos o 0,25 do meu preço de custo, igual a 150, né? Isolando lá meu preço de custo, eu obtive o quê, né? Que ele me custou R$200 esse rádio, tá? Mesma coisa eu fiz com um rádio, com relógio, perdão, e eu obtive lá um valor de R$120, ok? Então, a letra B está perguntando o seguinte, né? Considerando as duas negociações, Fábio teve lucro ou prejuízo? De quantos reais? Ok? Então, eu escrevi lá dessa forma, ó. Considerando as duas negociações, Fábio teve um prejuízo de R$20, certo? Por quê? Porque, ó, aqui, né, ele de R$200, ele pagou, né, ele pagou R$200, ele vendeu por 150, ou seja, ele teve um prejuízo de quê? De R$50 aqui, certo? Ok? Já lá no relógio, ele teve um lucro de quanto? De 30, né? Porque se ele pagou 120 e vendeu por 150, ele teve um lucrinho lá de 30. Porém, né, não compensou, se você parar para ver, né? Ele ainda continuou, né, com prejuízo de R$20, que foi o que eu coloquei aqui, ó, certo? E teve, então, aí teve prejuízo de R$50 com o relógio, que foi o que eu estava explicando, né? E um ganho de R$30, ou seja, não compensou, né? Ficou faltando aí R$20 para poder compensar esse prejuízo que ele teve com o rádio, certo?